Nesta oportunidade, eu desejo cumprimentar os irmãos aqui presentes e os irmãos que estão aí nos seus lares com a paz do Senhor Jesus e também cumprimentar a todas as pessoas que ainda não conhecem Jesus como seu Salvador, com uma boa noite de salvação. Eu quero também aqui deixar a minha saudação calorosa ao nosso amado pastor Geraldo e sua esposa Dilneia, que estão aí em sua residência, estão seguros, guardados, mas estão intercedendo por nós nesta noite e sendo abençoados pela transmissão desta live. É uma maravilha, meus irmãos, estar presente neste lugar. Quero também agradecer a todos os nossos irmãos, técnicos do som, técnicos da imagem, da transmissão, porque se não fosse eles, nós não poderíamos entregar esta mensagem para vocês nesta noite. E neste momento, você que tem as Escrituras, peço que abra no Antigo Testamento, no livro do Êxodo. Vamos abrir em Êxodo capítulo 14. E leiamos os versículos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor em Êxodo 14, 19. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Preste atenção naquilo que eu vou falar para você. Eu tenho uma lembrança de quando eu frequentei algumas vezes o antigo parque do Play Center. Talvez você tenha a memória desse parque. Tem alguém rindo aqui, não sei porquê, não contei nenhuma piada, né? E tinha um brinquedo ali, é claro que não é só o Play Center, outros parques também têm esse brinquedo, que é o barco Viking. O barco Viking, me permita fazer o movimento, é um grande barco, e ele faz esse movimento para lá e para cá, e esse movimento ele tende a aumentar, né? As pessoas que vão pela primeira vez neste brinquedo, aqueles que gostam de mais emoção já querem ir na ponta. Os que gostam, o que são mais medrosos, como eu na época, queria ir no meio. Na verdade, se eu pudesse, eu optava até de não ir, mas pela insistência dos amigos a gente acabou indo. Eu fui no meio e achei horrível. Parecia que eu ia morrer. E tinha pessoa que foi na ponta e falou, nada, é fraquinho. Eu queria mais. Por que eu estou contando isto? Porque, meus irmãos, a percepção é um negócio interessante. Nós estamos passando numa crise de proporção mundial. Muitas vidas estão perecendo. Mas mesmo num quadro tão terrível, nem todas as pessoas têm a mesma percepção. Cada um faz uma leitura. Diz o velho adágio, né? Enquanto uns choram, outros vêm de lenço. Tem pessoas faturando, ficando mais ricas, e outros estão quebrando, empobrecendo. Ou seja, esta situação não traz a mesma visão para todo mundo. Mas não importa a percepção que você tem da crise. A percepção mais importante neste momento que eu trago, essa reflexão, é como que você tem enxergado Deus durante esta pandemia.
Como que você tem visto Deus? Onde Deus está? Ou como Deus está? Qual é a ação de Deus neste momento? Talvez você esteja como Gideão. O Senhor é conosco? Se o Senhor fosse conosco, não teria nos acontecido isto. Se Deus fosse com a igreja, as igrejas não teriam fechado. Deus tinha colocado uma cúpula de proteção sobre a igreja, sobre o povo dele, para fazer diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Será que Deus está conosco? Talvez você esteja como Josué, na batalha. Ele estava ali pronto, estava ali armado, e de repente ele viu um indivíduo também armado, e ele ficou com medo. E a pergunta dele foi: você está do nosso lado ou você está contra nós? Qual é a pergunta que você faz nesse momento? Talvez seja esta: será que Deus, durante esta pandemia, Ele se coloca na posição de juiz, que castiga, ou de salvador, que livra? Qual a posição de Deus nesta crise? Reflita nisto. E por que eu trouxe este texto? Porque este texto nos traz uma ilustração de como Deus está agindo neste momento. Preste atenção, o texto nos fala de um livramento. Deus estava agindo para livrar o seu povo, para tirar o povo da escravidão. E o que conduzia o povo pelo caminho à noite era uma coluna de fogo que ia iluminando o caminho, ia dando direção. Deus é o que dá direção para o seu povo. Eu quero dizer nesta noite que a igreja do Senhor Jesus não está sem direção, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus não foi retirado da igreja, Ele está com a igreja. Deus foi conduzindo o seu povo, mas o inimigo vinha atrás. O inimigo quer destruir, o inimigo quer acabar com tudo. Mas naquele momento a Bíblia nos revela que o anjo do Senhor, aquela coluna de nuvem, se retirou da frente. Ela deixou de ser direção e passou a ser proteção. Alamansuri calabá. Agora aquela coluna de nuvem foi para trás do povo e se interpôs entre o exército inimigo e o exército do povo de Deus. Presta atenção. Enquanto que para Israel que estava avançando, a coluna de fogo continuava iluminando, para os inimigos que vinham atrás, agora aquela coluna de fogo, ela não brilhava, ela trazia uma escuridão, uma escuridade, ela atrapalhava, ela impedia o avanço. O que você quer dizer com isto, pregador, desta noite? Esta pandemia é luz para uns e trevas para outros. Esta pandemia é cheiro de vida para uns e cheiro de morte para outros. Nesta situação, nosso Deus, Ele é juiz, mas Ele também é salvador. Durante esta pandemia tem ateu crendo em Deus, tem crente desviado voltando para os pés de Jesus. Durante esta pandemia está havendo avivamento, mas tem pessoa que não está nem aí, tem pessoa que está caçoando, está brincando, continua endurecendo, como se nada tivesse acontecido. Mas escuta a advertência da parte de Deus nesta noite. Esta mensagem está entrando dentro da tua casa e agora entrando dentro do teu coração. Sim, esta pandemia, ela vem da mão de Deus.
Ah, mas foi Deus que descarregou esta pandemia sobre a humanidade? Não, Deus não precisa fazer isto. O homem, na sua negligência, na sua arrogância, na sua prepotência, na sua desobediência, acabou abrindo uma brecha imensa. E isto Deus usou a falha humana para punir a própria humanidade com a sua insensatez. Mas neste momento de caos, Deus não está querendo apavorar o seu coração, aterrorizar o seu coração, porque o Deus que é juiz é o Deus Salvador. O mesmo Deus que anunciou o dilúvio, o mesmo Deus que falou que ia varrer a face da terra com as águas impetuosas do dilúvio, é o mesmo Deus que preparou a arca com segurança. O mesmo Deus que está permitindo esta pandemia balançar os alicerces do mundo, é o mesmo Deus que está com os braços abertos neste momento, dizendo: vem, vem, em mim você tem refúgio, em mim você tem segurança, em mim você tem abrigo. Eu espero que quando passar esta pandemia e as portas da igreja subir até em cima, você seja o primeiro a estar na porta da igreja para entrar e dizer: eu quero este Jesus, eu quero este Salvador para mim. Oh, glória a Deus. Eu sei, meus irmãos, tem uma lente fria de uma câmera olhando para mim, mas esta lente fria desta câmera não impede que a graça e o poder do Espírito Santo te atinja aí neste momento e aqueça o seu coração. Larga este prato na pia, larga este pano de prato aí, deixa essa criança um pouquinho, levanta a mão, dá glória a Deus. Aleluia. Oh, manarabai, que narabaxerai. Deus é maravilhoso. Oh, glória. O nosso Deus é Salvador. Mas qual é o problema? Quando eu tenho uma visão polarizada de Deus. Ou Deus é juiz, ou Deus é Salvador. Quando você tem uma visão distorcida da justiça de Deus, isto azeda o teu coração. Azeda o coração. Você já ouviu essa expressão? Pois é. Ela se encontra lá no Salmo 73. Que Asaf, ele começou a observar a vida dos ímpios. E Asaf era um adorador do Senhor. Era um levita. Só que daí ele percebeu que os ímpios tinham uma vida boa, tranquila, suave. E ele que servia ao Senhor estava com uma vida difícil. E ele começou a olhar essas coisas. E começou a subir dentro do coração dele um questionamento sobre a justiça de Deus. E ele diz no Salmo 73, pode abrir a sua Bíblia aí se você puder. Glória a Jesus. Salmo 73. Glória ao nome de Jesus. E o versículo 21. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas dos meus rins. Eu vou traduzir para você. Quando Asaf começou a olhar e questionar a justiça de Deus, o coração dele se endureceu, se revoltou contra Deus, subiu uma amargura dentro dele, e os sentimentos dentro dele entraram em conflito. Não permita que isto aconteça com você.
Não permita que as notícias do telejornal ou qualquer outra coisa que chegue aos seus ouvidos te coloque em dúvida a justiça de Deus. Deus é justo e Ele é o justo Salvador. Ele é o que julga e Ele é o que salva. Ele não muda. Acompanhe comigo. Ele disse no 22, assim: eu me embruteci, não sabia de mais nada. Eu estava sem entender o que estava acontecendo. Mas isso foi antes dele entrar no santuário. Quando ele entrou na presença de Deus, Deus revelou a ele os caminhos e os propósitos. Crente em Jesus, você que está questionando por que essas coisas estão acontecendo, talvez você esteja longe de Deus. Se achegue a Deus, se encontre com Ele, entra no santuário. Mas eu não posso ir para a igreja. É a tua casa, abençoado, é o teu quarto, é do lado da sua cama. Por esses dias, irmão, o Espírito de Deus me visitou de uma maneira tão gostosa. Na sala ali de casa, minha esposa tinha saído, eu dobrei os joelhos perto ali, sobre o sofá, né? Me debrucei ali e comecei a falar com o Senhor quando eu menos esperava. A graça de Jesus, o poder do Espírito Santo me trouxe um renovo, um alento. Sabe por quê, irmão? Não é você que manda no Espírito Santo, é Deus que manda o Espírito Santo para a tua vida. Não adianta você entrar num ambiente e falar: eu quero sentir a presença de Deus. Não é, irmão, é Ele que mexe com você, é Ele que está mexendo com você agora. Aleluia. Aí o que o Asaf entendeu? Ele entendeu no versículo 23, você leia comigo: todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita. Enquanto Asaf estava questionando, Deus estava segurando ele. Enquanto Asaf não estava entendendo o que estava acontecendo, Deus estava segurando. Sabe de uma coisa? Não tenta entender muita coisa, não. Ah, por quê? De onde? De quando? Não, só tenta entender o seguinte: Deus está segurando a tua mão e Ele não vai largar. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Olha que declaração de amor que este homem, esse servo de Deus faz para o Senhor. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Aleluia. Pois eis que os que se alongam de ti, aqueles que se afastam de Deus, olha o que o Asaf fala, olha o conselho de Asaf nesta oração: aqueles que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Dois conselhos da palavra de Deus para este tempo de crise: aproxima-te de Deus e põe a tua confiança nele. Aleluia! Ainda que a terra se abale, os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo.
Deus está no meio dela e, portanto, e por isso, e somente por isso, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos, mas Ele levanta sua voz e a terra se derrete. Quando Deus quiser, quando Ele quiser, Ele vai levantar a voz dEle e esse vírus aí vai derreter. Vai derreter, vai derreter, vai derreter. Quando Ele quiser, vai derreter. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, esse é o conselho. Não polarize Deus. Deus é juiz e Deus é salvador. A mesma palavra que julga, a mesma palavra que vem e pode condenar e condena, é a mesma palavra que salva. O apóstolo João, quando ele tem a visão de Jesus lá no Apocalipse, ele fala que da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. 2 fios. 2 cortes. Ela corta para julgar, para condenar o pecado, mas ela corta para libertar o pecador. Deus está mandando esta crise, não é para te apavorar. Não é para te assombrar. Esta crise é para mostrar que você é pequeno, que eu sou pequeno, somos limitados. Esses dias eu tinha colocado lá no meu celular, faz um tempinho. Que coisa incrível, que ponto de reflexão. Um vírus que pode ser destruído com sabão está abalando o planeta. Isso mostra a nossa fragilidade e quanto nós dependemos do Senhor. Eu quero falar para você, meu amigo, que ainda não tem Jesus na sua vida. Olhe ao seu redor, o mundo está abalado, mas Deus está abalando o mundo para chamar a tua atenção, para dizer: vem para mim, vem. Vem para mim. Vem para mim. Eu sou socorro, eu sou refúgio, eu sou salvação. Vem para mim. E em mim você encontrará refúgio. Diz o trecho do hino sacro, o hino 15. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E tem um trecho que diz assim: mas um dia eu senti meus pecados, eu vi meus pecados, e senti sobre mim a espada da lei. E nesse momento, eu, apressado, fugi, e em Jesus, eu me escondi, e abrigo seguro, nele eu achei. Deus está te chamando, pecador. Vem a mim e descansarás. Você queria ir embora para Nova York, né? Você falou: esse Brasil já era. Vou para Nova York. Outra cultura, outras cabeças. Cadê Nova York? Eu vou para a França. Lá é libertinagem, é liberdade de expressão. Esse país aqui é cafona. Cadê a França? Eu vou para a Europa. Cadê a Europa? Sabe quem está de pé? A igreja do Senhor Jesus. Sabe por quê? Quem sustenta ela não é governo. Não é verba do governo.
É o Espírito Santo que sustenta. E sabe por que a igreja está em pé? Para te receber. Para te receber, pecador, venha. Neste momento, no seu lar, na sua casa. Você que prestou atenção nesta palavra, você pode agora, de repente tem algum parente seu aí que já é um cristão. Pede para ele fazer uma oração por você mesmo, sei lá, de repente à distância, não tem problema. Mas entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Confia nele e o mais tudo ele fará. Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus para o teu coração. Glória a Jesus. E eu agradeço esta rica oportunidade no nome do nosso Deus. Amém.